Oi, hoje é dia de Book Haul, edição fevereiro de 2020. Na verdade é a primeira parte das compras mais recentes aqui para o canal. Bom, para você que chegou até esse vídeo aqui por causa de uma indicação do YouTube, porque você estava procurando vídeos de Book Haul, então de unboxing, das últimas compras feitas pelos booktubers por aí, atrás de boas dicas de compras de livros, ou então de talvez você ler algum livro daqui para alguns meses, com certeza já digo para você que aqui no Montado de Livro, todas as segundas-feiras, tem justamente unboxing das compras feitas nas últimas semanas. E se não for uma compra exatamente do que eu vou mostrar hoje aqui, uma comprinha básica lá na Amazon, eu faço o unboxing das caixas Mistério, exatamente da empresa Tag Experiências Literárias. No caso, eles oferecem duas caixas diferentes. A caixinha laranja, intitulada Tag Inéditos, que dentro você encontra um livro mais, digamos assim, popular, sempre um best-seller. Também tem a caixinha azul, intitulada Tag Curadoria. E aqui o estilo do livro é aquela coisa mais classuda. De qualquer forma, duas caixas diferentes para públicos diferentes. E eu sempre faço também um unboxing dessas caixas mistério. Para quem não sabe o que é uma caixa mistério, é aquela caixa que você compra, sabe que tem um livro dentro, mas você não tem dica nenhuma. Aliás, tem até uma dicasinha, mas você não sabe exatamente o que é que você está comprando. É uma compra completamente na escuridão. Pois é, você não sabe e é uma grande brincadeira, porque claro, além do livro tem outras coisitas também aqui dentro, como por exemplo, alguns mimos, material bastante informativo, bastante coisa também visualmente bastante atrativa. Ou seja, Caixa Mistério de Literatura é uma boa pedida para quem gosta de ler. Bom, essas duas caixas que eu estou mostrando aqui para vocês foram as caixas de janeiro de 2020. Então, as próximas caixas ainda não chegaram aqui na minha casa. Espero que o correio ou então a empresa transportadora não demore para mostrar, porque na próxima segunda-feira eu vou fazer um unboxing ou da caixa azul ou da caixa laranja, com certeza. Mas enfim, vamos ao unboxing de hoje, que é uma comprinha básica que eu fiz lá na Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Então, cadê o meu estilete que sumiu? Achei, acabei de achar, então vamos logo abrir esse pacote porque eu já enrolei demais. Temos aqui dentro apenas 3 livros. Eu digo apenas porque antigamente, ano passado, eu gastava uma quantia considerável na Amazon, sempre comprando livros aqui e acolá. E por causa disso, já acumulei muita coisa aqui na minha estante e ultimamente eu estou comprando um pouquinho menos, né? Só para garantir que não vai gastar muito, estourar o cartão de crédito. Bom, aqui os 3 livros retirados, não tem mais lá dentro. Jogando para fora a caixa, temos aqui os títulos que eu escolhi no comecinho, não, na verdade foi no finalzinho de janeiro. Agora eu escolhi esses títulos aqui. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês tem a ver com, não sei se eu posso dizer que é um tema, mas com uma coisa que aconteceu num vídeo que eu fiz no comecinho aqui de janeiro, que é aquela situação quando você tem muita curiosidade a respeito de um autor, quer comprar alguns dos títulos que ele tenha editado, mas você fica enrolando, 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 e de repente você descobre que o autor faleceu. Aí você acaba comprando o livro naquela situação tipo, por que eu não li antes pelo menos uma das obras dele? No caso, lá em janeiro, eu me referia à autora Toni Morrison, que ela faleceu ali quase no final do ano. Aliás, vou deixar o link aqui em cima do vídeo onde eu fiz a referência justamente a Toni Morrison. Na verdade, aquela famosa lista de 12 livros para ler aqui em 2020. Tem bastante título interessante lá também para você dar uma olhada. Claro, um dos livros que eu cito lá é que realmente eu precisava finalmente ler um título da autora. No caso aqui também é um escritor recentemente falecido, agora no começo do ano, que foi o Roger Scruton. E no caso aqui o livro dele é Beleza. Sim, o Roger Scruton é um filósofo. Temos, portanto, aqui uma literatura de não ficção. E aqui, claro, é pura filosofia, porque a gente vai encontrar aqui, claro, a respeito desse grande tema que é o que é a beleza. Deixa eu dizer algumas coisinhas que temos aqui na quarta capa e vocês vão entender um pouquinho o que ele vai querer passar com esta obra aqui. Numa obra instigante, Roger Scruton nos convida a refletir a respeito da beleza e do lugar que esta ocupa em nossas vidas. Como deixa bem claro, sua abordagem não é histórica nem psicológica, é filosófica. Assim, nos conduz por questionamentos como: a beleza é subjetiva? Existem critérios válidos para julgar uma obra de arte? Há algum fundamento racional para o gosto? Qual a relação entre tradição, técnica e gosto? Pode o belo ser imoral? E aliás, talvez essa é uma das perguntas mais interessantes aqui.
Frente àqueles que consideram que juízos de beleza são meramente subjetivos, Scruton, com sua verve polêmica, questiona tal relativismo. Por que estudarmos a herança de nossa arte e cultura numa época em que o julgamento de sua beleza não possui nenhum fundamento racional? E com essa contundência característica declara: neste livro, defendo que a beleza é um valor real e universal ancorado em nossa natureza racional e que o senso do belo desempenha um papel indispensável na formação do nosso mundo. Depois uma consideração aqui de quem escreveu o texto, né? Concorde-se ou não com o autor, o fato é que não se pode passar com indiferença por seus argumentos. Se a intenção era fazer o leitor refletir a respeito do assunto, certamente os objetivos se cumpriram. Ou seja, claro, aquele tipo de autor que cutuca bastante quem está lendo os seus textos. A gente não pode duvidar disso com certeza. Bom, e para quem não sabe, né, Roger Scruton foi um dos principais pensadores da ala da direita, digamos assim, do pensamento. Você pode dividir entre direita e esquerda. No caso, ele era da direita, ou seja, foi uma grande perda para o pessoal da direita. Talvez uns panacas da esquerda estejam até comemorando, porque vocês sabem como é que são o pessoal da esquerda, né? Uma atitude nada bela, por exemplo, né? Mais piadas à parte, com certeza, um livro bastante interessante para quem se interessa pelo belo, pela beleza. O que é belo, afinal? Bom, o segundo título que eu quero mostrar aqui para vocês tem referência com o primeiro título que eu já mostrei e também com uma situação que acontece várias vezes quando eu entro lá no site da Amazon, aquele de promoções. Diariamente eu entro lá para ver se pega um precinho camarada de algum produto interessante, principalmente, claro, os livros. No caso, no dia que eu comprei lá o livro do Roger Scruton, Beleza, também havia uns outros títulos interessantes. E eu acabei percebendo que havia um outro livro também de artes plásticas, ou seja, tudo a ver com beleza, porque uma das formas mais conhecidas de beleza, com certeza, que as pessoas fazem referência é justamente as obras de arte. No caso aqui, temos esse livrinho aqui de uma entrevista com um artista venezuelano. O nome dele é Carlos Cruz Dias. E o nome do livro aqui é Carlos Cruz Dias conversa com Ariel Jimenez. Ariel Jimenez fez uma série de entrevistas com vários artistas plásticos aqui da América Latina. Esse livro aqui é um deles, uma edição da Cossack Knife, aquela extinta editora que fechou as portas. Ela não faliu, pessoal, o dono resolveu fechar as portas porque achou que já tinha feito o que ele queria. Enfim, o que importa? É uma obra interessante que analisa o trabalho ainda em vida, o autor ainda estava vindo de todas as obras, através de um bom bate-papo, digamos assim. Ou seja, um livro interessante. Mas o que foi que eu quis fazer, né? Que é o que eu digo que de vez em quando acontece, acho que sem querer, né? Quando está entrando lá os livros em promoções, acho que não tem ninguém pensando, puxa, deixa eu associar uma coisa com a outra. Mas de vez em quando acontece isso. Temos um livro que fala sobre beleza. Então, eu peguei esse livro para realmente constatar se o que vai ser dito ali no livro do Scruton tem a ver ou consigo achar uma certa conexão com esse daqui. Ou seja, eu vou fazer uma leitura realmente casada. Vou ler primeiro o livro do Scruton e em seguida vou ler esse livro aqui da entrevista com esse artista venezuelano. Exatamente perceber se nas obras aqui citadas o assunto beleza está em voga ou não. Talvez ele tenha passado batido completamente por essa questão. É uma coisa, simplesmente eu vou fazer uma experiência, fazer uma leitura casada de uma obra atrás da outra para ver se a conexão temática acontece entre os dois livros. Uma experiência interessante, não sei se vocês costumam fazer isso, né? Às vezes, eu até conheço muita gente que lê tipos parecidos de livro, mas é porque ele está meio nichado, né? Sabe aquela coisa do leitor que só lê um gênero, ou seja, por exemplo, só lê histórias de policial, ou então só de terror, ele fica só naquilo e não tenta outras experiências. Mas você fazer uma ligação temática com os livros já é um pouco mais difícil. Mas tem outros loucos como eu que fazem coisa parecida assim. Bom, e para fechar essa primeira parte do Book Haul referente a fevereiro de 2020, vou mostrar mais um título de não ficção. Pois é, praticamente todas as compras iniciais estavam focadas em títulos que não eram de ficção. E temos no caso aqui um de C.S. Lewis, famoso autor de As Crônicas de Nárnia. Ele também foi um grande crítico literário. Então temos aqui a respeito disso, exatamente um experimento em crítica literária. Ou seja, o que exatamente ele vai fazer aqui nesse livro? Aliás, bem rápido de ser lido, bem curtinho. No início da década de 1960, quase tudo estava sendo questionado.
E não foi diferente com a chamada crítica literária. Como acadêmico ilustre e leitor ávido, C.S. Lewis não se furtou à discussão e, contrapondo-se à ortodoxia de seus pares, propôs uma maneira diferente de analisar livros a partir da experiência de quem lê e não de quem escreveu. O resultado dessa crítica, a crítica, está nas páginas de Um Experimento em Crítica Literária. Com sua fluidez argumentativa, capaz de equilibrar com maestria o rigor e a sensibilidade, Lewis sugere que a boa leitura envolve uma experiência profunda de envolvimento com a obra e as propostas de quem a escreveu. Ao ler bons livros, tornei-me 1000 homens sem deixar de ser eu mesmo. Isso é uma afirmação do Lewis. Sua noção de avaliação de um trabalho literário tem como pilar o compromisso do crítico de se despir de expectativas e valores pessoais e entrar no texto com a mente aberta. Ou seja, uma experiência bastante interessante, que é exatamente avaliar as obras de uma perspectiva completamente, digamos assim, inusitada do que todo mundo costuma fazer. Ou seja, também acho que será um livro interessante, do mesmo jeito lá que no primeiro a gente buscava a beleza, talvez aqui não deixe de ser também uma busca pelo que é belo ali mais dentro das letras da nossa bela literatura. Com certeza eu vou curtir bastante essa leitura aqui para os próximos meses. E digo aí vocês para mim, vocês curtem ler livros que falam sobre literatura ou gostam apenas de ler livros e acabou por aí? E bom, aqui está o apanhado geral desses 3 títulos da primeira parte do Book Haul Fevereiro de 2020 e espero que tenham sido as boas dicas de leitura para vocês, inclusive para quem não gosta muito, né, de livros de não ficção, prefere mais os ficcionais. Todo mundo tem que ir para algumas vertentes, como eu comentei agora há pouco no vídeo, que a gente tem que tentar outras coisitas diferentes do que a gente está acostumado. E principalmente esse tipo de literatura aqui faz a gente pensar um pouquinho mais, a gente ficar um pouco mais independente, principalmente se a gente está muito focado em algum nicho literário. Sempre bom variar bastante. E também ler não ficção abre um pouco mais a nossa mente com outros assuntos. Ah, claro, a gente não pode esquecer, né? Esse tipo de literatura não é para concordar exatamente na hora com o que está escrito aqui desses respectivos autores, porque eles têm uma certa tendência, né, de fazer convencer a gente da gente pensar exatamente da forma que ele está dizendo. Na verdade, isso aqui é para abrir a mente. Você lê, concorda ou discorda dele, segundo seus critérios pessoais. Bastante interessante ler não ficção por causa disso. Enfim, aliás, para quem curte mais literatura ficcional, aí sim, ó, na segunda parte do Book Haul de fevereiro de 2020, que se eu não me engano vai ser na semana do Carnaval, lá eu vou mostrar títulos ficcionais e eu acho que aí sim, para quem realmente não quer ler esse tipo de literatura, vai curtir um pouco mais. Mas de qualquer forma, confirmando para vocês, próxima segunda-feira tem unboxing de alguma das 2 caixas aqui, o azul ou a laranja da tag Experiências Literárias. Provavelmente eu acho que é azul, com certeza. Eu prefiro mostrar azul primeiro, depois mostrar na semana seguinte a laranja. De qualquer forma, enquanto a próxima semana não chega, com a próxima segunda-feira, com o próximo unboxing, eu deixo aqui do lado dicas de outros book hauls que já aconteceram aqui nesse comecinho de 2020. E tchau!